Ô Tony, a paixão, ela é como se fosse uma enxurrada de hormônios no corpo. Sabe quando chove muito? Sabe a Avenida do Catiguá quando chove muito? Sei. E leva carro, agora não vai levar mais não, se Deus quiser, na hora que acabar essa obra, mas enfim. Sabe aquelas enchentes? Sabe um rio, quando Sei. dá aquelas enchentes que vai arrastando árvore, ponte, o que tem no meio? Isso é a paixão. Olha que legal. Interessante, né? Devastadora quase. Ou seja, é aquele momento, né? A paixão, ela aquela coisa avassaladora. Avassaladora, essa palavra. O que acontece no momento da paixão? É o momento onde as pessoas tomam as piores decisões da sua vida. A paixão, ela tem tempo de duração. Ela acaba, ao contrário do amor. A paixão, ela, segundo especialistas, ela pode durar de 6 meses a 2 anos e meio. E aí, se você pensar, se a pessoa, por exemplo, casa na ânsia da paixão, é um casamento que não vai durar 2 anos. Entendeu? E o que é fazer um casamento e desfazer um casamento? É duas coisas complicadíssimas, né? Quais são as sequelas? As consequências As disso. consequências de uma decisão mal tomada no meio da paixão. Durante a paixão, a pessoa, ela realmente fica com as emoções alteradas. Tem estudos que comprovam isso, que faz o mapeamento dos hormônios, não é nem do cérebro, dos hormônios. Os hormônios que são liberados durante, né, o momento da paixão, eles são hormônios que fazem as emoções da gente viverem em montanha-russa. É algo assim realmente que tira a pessoa do prumo. Então, se tira a pessoa do equilíbrio dela, não é hora de tomar decisões. Não é hora de viver essa paixão com a intensidade, deixando as outras coisas de lado. É claro que eu estou falando para pessoas que sabem administrar isso e pessoas que não sabem administrar. Mas é importante falar do máximo da paixão, para a pessoa entender o que é uma paixão. É um sentimento avassalador, é um sentimento de dependência do outro, que a pessoa se sente tão dependente daquilo, né, daquele amor, da presença da pessoa, e que ela se sente quase que aprisionada por aquela pessoa. Ficar longe é um martírio, não ver a pessoa é um sofrimento, não receber uma mensagem, né, da hora que acorda até a hora que dorme, a pessoa já não me quer. O que essa pessoa, né, o meu amado, a minha amada não tá me querendo. Isso é a paixão. E a paixão, ela traz uma série de consequências, dentre elas a insegurança. A insegurança por não estar junto, a segurança por realmente entender que, peraí, eu preciso dessa pessoa para respirar. E aí, se essa pessoa não tá perto, me falta o ar. E tem muitas pessoas que vivenciam a questão da paixão e acham que não vai passar. A boa notícia, gente, é que ela vai passar. Ah, mas a minha não passa. Passa. Paixão passa. O que fica é o amor. Porém, Tony, o que é a paixão? O que a gente precisa, né, entender a questão da paixão? Que ela deixa a pessoa escravizada daquele sentimento, isso é fato. É um estado agudo de dependência do outro. A pessoa quer ver, quer tocar, quer sentir, tem necessidade da presença, né? E se a pessoa não está perto, precisa que se faça presente através de ligação, através de mensagem, tem que estar perto, porque essa paixão precisa ser retroalimentada o tempo todo. E aí, ela cega a pessoa, a ponto da pessoa apaixonada não ver os defeitos do outro. Por quê? A paixão, normalmente, já ouviu falar da paixão platônica? Sim. O amor não é platônico, a paixão é. O que é a paixão platônica? É você ver alguém na rua, um ator, alguém da sua escola, alguém que de certa forma está um pouco distante de você. Seja impossível. Né? E que esse amor seja realmente quase impossível. E aquela pessoa é a materialização de tudo que você desejou.
de tudo que você deseja, mas você nunca conversou com a pessoa. Entende? Aí fica difícil. Então, assim, mas mesmo assim, essa paixão é platônica, é alimentada. Por quê? Porque é a imaginação dando a entender que aquela pessoa pode trazer para mim as minhas expectativas com relação a relacionamento, sem conhecer a pessoa, Tony. Né? Sem nem ouvir a voz da pessoa, sem saber se esse beijo vai ser bom. Enfim. Então, aquela coisa bem adolescente. É mesmo. Bem adolescente. E hoje nós vemos aí uns adolescentes de 40, 50. Vivenciando. Dizem que dos 40 a pessoa pode viver uma adolescência tardia, né? É mesmo? Diz que tem isso aí mesmo. E que aí quer viver essas paixões aí mesmo. Então ela tem a duração, né? De 6 meses a 2 anos e meio. Ela não dura mais que isso. O cérebro, ele funciona como um dependente químico mesmo, que precisa de estar na presença daquela pessoa para ele funcionar, para ele conseguir liberar os hormônios corretos, porque se fica longe, libera os hormônios que dá tristeza, que dá fadiga, que dá ansiedade, que dá choro. Dá aquele frio na barriga. Dá o frio na barriga, né? De pensar o que a pessoa tá fazendo. E aí, o que acontece? A pessoa apaixonada, ela acredita que aquela pessoa por quem ela está apaixonada vai corresponder às expectativas dela. E fica tão cega que não consegue ver os problemas. Então, nós começamos falando aqui no início de ciúme, né? Uhum. Tem muita relação abusiva que vem através da paixão. Eu já falei que ninguém casa com sapo. Todo mundo casa com príncipe. E um abusador, uma abusadora, porque existem mulheres abusadoras também, não vem com estrela na testa. Então, assim, a gente entra na relação, no auge daquela paixão e não consegue ver, né, os defeitos e os indícios o tempo todo de que aquela relação pode se tornar abusiva. E aí, Tony, o que a gente tem, assim, para falar da paixão? Que ela tira a pessoa de tal forma do estado central, né, da pessoa, ela desequilibra a pessoa a tal ponto que em alguns estados dos Estados Unidos, se a pessoa comprovar que ela casou no auge da paixão e tiver indícios de que ela estava fora de si por causa da paixão, o casamento é anulado. É mesmo? Sim, para você entender o quanto nós já estamos avançando com relação à paixão. Então, assim, alguns estados dos Estados Unidos já tem isso. O casal casou no auge da paixão, passou a paixão, entendeu que aquilo não era o que queria, chega lá na corte, chega lá no júri e fala que nós estávamos embriagados pela paixão. Agora não é isso mais. E aí tem alguns juízes que estabelecem, não, então no auge realmente a pessoa fica fora de si, ela toma decisões dentro de uma incapacidade emocional, então nós vamos anular esse casamento. Então é por isso também, para isso também que servem os noivados, né? Muitas das vezes, para você poder separar um pouquinho daquela paixão, ver se aquilo é uma paixão mesmo avassaladora. Sim. E que você realmente deseja ficar com aquela pessoa o resto da vida. Exato. Eu tô falando aqui o lado... Até chegar ao casamento, é claro. Exato. O namoro, gente, ele é necessário antes de um casamento pra gente, e ele tem que acabar. Diz que namoro começa pra acabar, ou ele acaba, realmente separa o casal, ou ele sai do status de namoro e vai para noivado, ou direto para o casamento. Então, para isso que serve realmente esse tempo de se conhecer. Tem gente que não consegue esperar esses 2 anos, que casa antes, mas aí que vem a grande sacada, o pulo do gato, que é a pessoa conseguir estabelecer o amor durante essa paixão. Só que para isso tem que ter afinidades entre o casal. Não existe essa possibilidade de não ter afinidades, mas tem a paixão, e normalmente quando tem a paixão, Tony, tem uma química avassaladora, e realmente a pessoa, ela se perde naquela química, mas precisa ter afinidades, precisa começar a descobrir afinidades durante esse período da paixão. Porque senão não vai construir não vão construir as conexões necessárias de um casal. Aí acaba a paixão, olha um pra cara do outro, cadê aquele homem maravilhoso que eu casei?
Cadê aquela mulher toda fogosa? Cadê? Existe, acabou a paixão. Então, não foi construído nada, né? É por isso que a gente vê aí muitos casamentos, às vezes a gente vê, poxa, o rapaz conheceu ontem, já tá casando. Aí depois passa um tempinho, sabe que a fulana de tal, pois é, separou. Não deu certo. Mas, gente, mas já assim. Tem rápido. gente muito afoita, né? É. Mas também isso não é regra. Quando nós trazemos as questões aí de ser humano e quando nós trazemos as questões de relacionamento, não dá pra gente travar aí uma regra que se não namorar 6 meses, não noivar mais 6, 1 ano, tipo que o casamento não vai pra frente, entende? Não tem uma receitinha de bolo, não tem, né? meu amigo, não jeito. tem. Tem gente que fica que namora 15 anos. Aí casa, fica 2 anos casados. Então, ou seja, 15 anos já passou, há muito tempo a paixão. Mas quando casa, entende que não era aquilo que o outro queria. Eu tava vendo uma reportagem essa semana, ontem eu acho, da Fernanda Rodrigues, que é uma atriz. Ela conheceu o marido dela, né? Ficaram num dia, no outro dia ele foi pra casa dela e nunca mais saiu de lá. E eles já estão há quase 20 anos juntos e celebraram no ano passado o casamento, oficializaram o casamento numa cerimônia em Portugal. Então você pensa, começaram a ficar hoje, no outro dia o cara foi pra casa dela e nunca mais saiu. Eu também queria essa chance. Eu acho lindo, é quase que um conto de fadas, ainda mais né? com a Fernanda Rodrigues, que eu meio queria essa chance. Mas aqui, é quase um conto de fadas. Mas assim, essa também não pode ser uma regra. Tem muita gente que começa a namorar, rapidinho já tá morando junto e nós estamos muito afoitos por isso. Ainda mais quando a gente pega homens e mulheres que estão cada vez mais independentes. Tem muito homem, muita mulher morando sozinhos. Tem muita gente ou que já saiu de um casamento, ou porque deixou a casa dos pais, resolveu ter a sua liberdade. E, na verdade, gente, jovem, com 30 anos morando com papai e mamãe, isso dá certo não. A gente pode um dia até falar sobre isso. Chegou e vai ter a sua independência, porque filhos que moram com os pais, filho passou aí da casa dos 20 e poucos anos, continua morando com os pais sem perspectiva de sair da casa dos pais, tem um problema aí. Um problema aí pode ser a indisponibilidade desse filho, que dificilmente, filho ou filha, dificilmente vai se dar bem no relacionamento, porque os pais não liberam. Então há vários indícios aí, né? Mas enfim, o que a gente precisa entender? Que as pessoas estão cada vez mais afoitas. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Ninguém, Tony, ninguém. E a pessoa que fala, eu gosto de ser sozinha, eu também adoro a minha companhia. Mas isso não quer dizer que eu queira ficar sozinha, entende? Então, a gente tem que ser inteiro mesmo, inteiro de se gostar, de gostar da sua companhia, de ficar bem sozinho, mas apesar de gostar, apesar disso, querer ter alguém do lado. Isso faz parte da própria característica da espécie humana, né? Ninguém nasceu para ser sozinho. Mas enfim,